E eu vim aqui para falar com você sobre algo muito sério: a família e a dependência química. O abuso de substâncias e o vício podem causar estragos nos relacionamentos, separando as famílias e dificultando muito a comunicação. É comum que as pessoas prestem atenção no dependente químico, mas é preciso também olhar para a família, porque a família toda adoece, a família toda sofre e a família toda também precisa entrar em recuperação. Todos precisam passar para esse olhar de autocuidado e de autorresponsabilidade. Quanto mais tempo o problema for ignorado, mais difícil será começar a resolvê-lo. Se não for tratado, pode ser que você talvez até nem consiga intervir, ajudar a pessoa que você ama. E olha, eu tô aqui para falar com uma propriedade de alguém que viveu isso. Eu passei pela dependência química há 20 anos atrás e chegando ao fundo do poço do crack. Então, acredite quando eu te digo, eu realmente sei como as consequências podem ser perigosas para todos os envolvidos. Mas, antes, eu quero que você perceba que o vício é mesmo um problema que vai lentamente se instalando. Ele vai adoecendo as pessoas envolvidas e adoecendo o comportamento de toda a família. E isso de um modo progressivo. É por isso que é tão comum que ambos, família e o dependente, não se deem conta de como tudo vai ficando grave. E, por não se dar conta, a coisa só piora. O nome disso é negação. Faz sentido, então, que nesse processo de recuperação, ambos, o dependente e os familiares, também precisam estar nessa jornada, que é uma jornada longa. Porque existe um alto índice de recaída com as doenças que são crônicas, como é com o vício, com a dependência química em particular. Os contratempos são comuns. E quanto mais você empurrar com a barriga esse problema, quanto mais você fingir que não está vendo nada, quanto mais isso continuar a acontecer, mais a coisa vai piorar. É por isso que, para reduzir as chances de recaída, é importante ter um plano de ação bem definido e seguir algumas estratégias fundamentais. E isso inclui procurar ajuda profissional, participar de grupos de apoio, manter um estilo de vida saudável. Isso com o tempo, com o esforço aplicados de um jeito certo, na direção certa, com a intensidade certa. É possível, sim, vencer a dependência química, vencer os prejuízos da dependência química, o que vai te levar para uma vida muito mais feliz, muito mais pacífica e ainda com propósito. Eu vou te contar então da minha história. Até porque talvez você ouve essa história de ser feliz, de ter uma vida satisfatória, e parece algo tão distante, parece que você nunca vai conseguir ou que nunca vai ser a sua realidade, mas eu tô aqui para te dizer que é possível. Há 20 anos atrás, eu tive sérios problemas com drogas e esses problemas que começaram ali, desde a infância, por causa de uma baixa autoestima. Eu tive também vários conflitos com a minha aparência. Eu não gostava de como eu aparentava fisicamente. Eu fui vítima, como muitos de nós, eu fui vítima do bullying e eu era ridicularizada. E era até uma frase que até hoje me parece tão real, assim, parece que eu ouço frases que eu ouvia mesmo desde a infância, que era assim, ó: puxa, ela é tão bonitinha de rosto. E queira ou não, isso mexe com a autoestima de uma menina. Até porque o meu pai, ele, pastor, uma pessoa ligada à religião cristã, um líder. E, além disso, o meu pai também, um publicitário e com muita atenção também à estética. E meu pai, ele nunca falou nada por mal, nada disso, mas ele também pegava no meu pé porque eu era justamente gordinha. E não que isso fosse causa de qualquer coisa, mas eu digo, a minha estima, o que eu entendia como o modo como as pessoas me viam, isso já tinha uma certa havia uma deturpação nessa coisa na minha vida. Então eu tô te dizendo que a baixa autoestima é um dos sintomas que pode levar, sim, a essa fuga.
É como uma válvula de escape para ter satisfação, para ser uma pessoa também, por muitas vezes até aceita. E na minha adolescência, eu emagreci até demais e eu cheguei ali aos 45 quilos. Então, imagina isso, uma criança gordinha, depois uma adolescente com anorexia. E no fundo, não é que eu queria ser magra ou também não era que eu queria ser uma pessoa, né, ligada à moda. Nunca foi o meu sonho de vida, mas uma coisa eu queria. Eu queria ser aceita. Eu queria que as pessoas me amassem. E é uma característica que provavelmente eu já vi assim comum em todos os dependentes químicos. E na verdade, na humanidade, e na verdade, no ser humano em geral. Todos nós queremos ser amados. E quando existe essa sensação de um buraco na nossa área, assim, quando existe essa sensação de um buraco, de não ser amado o suficiente, de não ser aceito, que é o que eu percebo em mim, nesses padrões comportamentais desde a infância, a compulsão para preencher aquele vazio começa a se instalar. E a busca por algo externo para preencher aquele buraco interno. Algo que eu também vejo como um dos pontos bem tocantes, que vem assim desde a infância, é a questão da comunicação. E talvez até porque eu vinha desse lar onde, poxa, filho de pastor não pode sair falando da sua própria vida para todo mundo. É o que eu ouvia quando eu era criança. Então eu tinha uma dificuldade de me expressar. E não era por mal, mas aquela frase que eu ouvia que era assim: não fala da sua vida para as pessoas. Aquilo, para uma criança, pode soar como algo para se proteger. Então, eu sempre tive isso de guardar as coisas para mim, de guardar em meu coração qualquer coisa que eu estivesse sentindo. E o que talvez ali era a raiz de uma depressão ou de algo mais sério, eu não pude nem expressar, porque eu não sabia, na verdade, que aquilo podia virar um problema. Então, para resumir a história, virei modelo. Eu pertencia a uma das principais agências de modelo até do Brasil, que é a Ford Models, e tive trabalhos com muitos fotógrafos muito bons, desde Gui Paganini, Bob Wolfenson. Eu tenho fotos também com Ana Hickman, trabalhos muito bons também, por exemplo, com marcas famosas, Coach, C&A. Mas não era isso um sonho de vida como é para muitas garotas. E aí, quando aquela galera que me fascinava até, de tanta beleza e de charme, eles iam para as grandes festas, quando essa galerinha começou a me convidar, claro, eu quis ser aceita por eles. Então, é quando eu começo a entrar nesse mundo assim da moda que eu conheço a droga. E aí foi meio que uma paixão ao primeiro uso, porque aquilo traz uma satisfação, mas é temporária. E aí precisa de mais, e foi nisso que eu, para resumir a história, eu cheguei até o crack. Então, infelizmente, ainda existem muitos mitos, muitos preconceitos sobre esse assunto, mas quem está vivendo, a pessoa que está vivendo, ela começa a entender que existe uma complexidade enorme, gigantesca, e que são vários os fatores que afetam quem está passando pela dependência química. A dependência química é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. Ela ocorre quando uma pessoa desenvolve essa necessidade compulsiva de consumir a substância, seja a droga, seja o álcool, o tabaco, os remédios, quantos remédios que causam também dependência química, causam a dependência psicológica, emocional, e tudo isso vai afetando todas as áreas da vida. A dependência química é essa doença no cérebro. O cérebro do dependente químico vai sim adoecendo, solicitando cada vez mais e mais e mais. E é interessante porque isso também vai gerando toda uma química tão particular nos familiares que agora estão reféns do cortisol, estão reféns também dessa adrenalina, talvez até dessa ansiedade, e começam a entrar nesse processo de codependência. Esse processo de recuperação exige que você também entre em ação, porque se você continuar nesse estado de passividade, para todo mundo que tiver uma passividade quanto à dependência, o resultado vai ser também, se acontecer,
o resultado vai ser questão de sorte. E existem horas em nossas vidas em que não dá para contar com a sorte. Se eu tô aqui hoje falando com você e podendo, não apenas nesse vídeo, mas onde eu vou, eu levo essa mensagem de recuperação, de esperança, de um olhar positivo para o futuro. Para onde eu vou, eu tenho hoje essa oportunidade de falar, é porque lá atrás, há 20 anos atrás, a minha mãe, ela entrou em ação. A minha mãe foi essa pessoa a quebrar primeiro as cadeias dentro da própria forma dela pensar, dentro da forma que ela estava enxergando toda a situação. Para você ter uma noção, o grau de negação que a minha mãe passava era tão sério, mas tão sério, que ali no comecinho de quando eu tive esses problemas com drogas, teve uma vez que minha mãe abriu a porta do meu quarto e eu tava enrolando, assim, para falar o termo, né, que o pessoal fala, enrolando um baseado. E ela, eu não sei o que ela pensou, o que ela imaginou, mas sabe o que ela fez? Ela fechou a porta. Ela abriu a porta, desculpa, e fechou a porta. E eu fiquei ali dentro, do lado de dentro do meu quarto, pensando, o que aconteceu? Como eu acho que eu vou sair daqui e ela vai falar um monte na minha cabeça. E na verdade ela não falou nada, para você entender o grau de negação que a mãe pode entrar, que o pai pode entrar, que o familiar, que o ente querido pode entrar. Toda mudança, todo processo de transformação, ele vai envolver duas coisas, isso para você começá-lo. Então, o primeiro passo é olhar hoje, com responsabilidade, com autoconsciência, o que está errado, o que não faz sentido, o que não é normal. Tinha um monte de coisas que aconteciam até na minha casa que não era para ser normal. Só que cada um foi lá dentro daquele ambiente, foi se acostumando. Então olha, pega uma caneta, um papel agora, escreve no papel o que não é normal. O que são esses pontos que têm sido tolerados e que são errados, e que tá errado, e que não é para ser assim. Eu tô falando desde, sabe, o isolamento de um dos entes ali, aquela pessoa que você sabe que tá usando droga, ela de repente se isola no quarto e toda a família começa a não incomodar, a não tocar, a não querer causar situações, não querer encrenca. Isso é normal? Você sabe que não. No teu estado atual, então, o que te choca? Se você olhar de verdade, com responsabilidade, sem culpa, sem ser mártir, sem vitimismo, porque isso não ajuda em nada, isso nunca ajudou em nada, isso nunca vai ajudar em nada. Sem esse vitimismo e olhando com responsabilidade, o que está errado? O que não dá mais para continuar? Então você tem que fazer a tua lista ali, esse é o meu estado atual. Esse é o estado atual que é o ponto de partida. Olha que legal, depois que você faz esse exercício, você já tem um ponto de partida, você sabe o que não faz mais sentido para você daqui em diante. Ponto B, porque é assim, é o caminho onde você vai chegar do ponto A para o ponto B. Ponto B, onde você quer chegar? O que é o normal, então? O que é, pelo menos, o aceitável dentro da sua casa? Por exemplo, relacionamentos saudáveis, respeitosos, onde um tem gentileza com o outro, não precisa morrer de amores, porque às vezes, por exemplo, irmãos acabam constantemente brigando, fato. Não precisa morrer de amores, mas respeitar, mas ter limites até onde vai ali na linguagem, não apenas a linguagem física ou verbal, mas até mesmo no quanto que invade ou não o espaço do outro. Então, qual é o limite? Qual é o máximo tolerado e o que não dá mais para ser tolerado? Então, para você, olhando assim, se você pudesse resolver essa situação, como seria? Qual o objetivo? Qual o estado final, o resultado final de algo com a solução já pronta para você? Você consegue enxergar? Então, esse é o estado desejado. A mudança, ela vai desses dois pontos, porque agora você precisa encontrar o caminho do estado atual para o estado desejado. Para facilitar esse caminho do ponto A para o ponto B, do estado atual para o estado desejado, existe uma ferramenta muito poderosa que é uma ferramenta de coaching.
E é quando você monta uma meta SMART. Você já ouviu falar disso? É muito legal a meta SMART, porque te traz um olhar mais específico. Sabe por quê? Quando a gente começa a querer mudar algo na nossa vida, a gente fala assim, eu quero tanto emagrecer, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo de algo assim bem normal. Todo mundo fala, ou pelo menos a maioria das pessoas vai dizer, quero emagrecer. Tá bom, você quer emagrecer o quê? Quanto? Porque você pode querer emagrecer 200 gramas e pode querer emagrecer 2 quilos e 20 quilos. Quanto? Tá vendo como quando você define quanto, você tá sendo muito mais específico? Então, essa especificidade é uma característica SMART que muda a tua ação, a tua atividade para chegar naquele lugar onde você tem o teu resultado. Então, é quanto? E vem cá, como? Como você vai emagrecer os 20 quilos? Porque se você não tiver um como, provavelmente você não vai chegar. Vai ficar naquele ponto em que você depende da sorte. Atingível. Eu vou aqui te passar um panorama com essa comparação, com esse exemplo do emagrecimento, tá? A pessoa quer emagrecer. Então, quanto? Como? Vem cá, é atingível? Dá pra ser? Porque tem gente que vai querer dizer assim, quero emagrecer 20 quilos em um mês. Desculpa, isso não é saudável, isso não é possível até, não é atingível. Existem pessoas com metas inatingíveis. E isso é um dos pontos. Relevante. É importante para você? Quais os motivos você tem para querer emagrecer? Por causa da minha saúde. É por causa que eu não consigo fazer nada com a minha família, eu não consigo brincar com meus netos, por exemplo, tá? Então, é relevante. E agora, quanto tempo você vai levar para emagrecer esses 20 quilos? Eu vou emagrecer em 1 ano. Então pronto, aí você teve uma meta SMART. Vou te falar o que é uma meta SMART. A meta SMART é você olhar para esse seu objetivo e pensar no teu plano de ação. Então, sendo específica, SMART é um acrônimo onde cada letra da palavra SMART, que em inglês quer dizer esperto. Então, cada letra da palavra SMART vai querer dizer alguma coisa. Então, S, specific. Em português, seja específica. O que você pode fazer com os recursos que você tem, com o conhecimento que você tem, com a ajuda que você pode acessar, o que você vai fazer? O M quer dizer como. É como você vai chegar lá, é mensurável, ou seja, qual pesquisa você vai fazer para chegar a decidir qual é a clínica, qual é o grupo e como você vai chegar a esse grupo? Quais pesquisas vão te levar para esse estado desejado? Atingível. É possível? Dá para você frequentar, por exemplo, esse grupo que você está definindo aí? É atingível internar o teu ente querido, o teu filho, o teu esposo, a esposa? É atingível? Dá para fazer? É possível fazer isso? Porque é importante que seja atingível. R, relevante. O que te move para esse lugar? O que te move para essa decisão? Quais as consequências de não fazer nada a respeito? E se você não fizer nada a respeito, como você vai se ver daqui a 5, 10 anos? É aí que você vai chegar no ponto em que você vai conhecer o que é relevante. É relevante para mim? Isso aqui é algo pelo qual eu vou batalhar? Isso aqui é, para mim, algo que é indispensável, é inegociável. Isso é ser relevante. Então, poxa, o grupo, certamente. Porque se eu não fizer algo pela minha saúde mental, eu vou começar a ficar doida. E tô aqui imaginando, por exemplo, de uma mãe que vai precisar internar o filho. Eu vou ficar doida, eu vou pirar. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Eu lembro, a minha mãe, ela ficou magra. Minha mãe ficou praticamente pele e osso. Era eu quem estava usando crack e a minha mãe parecia que era uma usuária até, não tão abatida, e, né, até de uma certa forma, porque eu estava feia, né? Eu estava abatida, feia. Mas dava para ver o quanto que ela estava em sofrimento. Esse ponto é crucial, sabe por quê? Porque é a hora de você parar de adiar. É quando você vai definir um dia. É quando você vai falar quando isso acontece. Quando você vai para aquele grupo.
Tá vendo como muda tudo? Quando, que dia você vai? Porque uma coisa é, eu vou. Um dia eu vou. Agora não. Você tá dizendo é o dia tal, é a hora tal. Internar o filho, quando? Quando isso vai acontecer? Quando isso vai passar de ser uma ameaça? Vou te internar, viu? Você vai ser internado, você vai ver só. Quando isso vai parar de ser uma ameaça para ser uma realidade? E sabe, nesse ponto, a culpa é uma coisa que realmente, até sendo, assim, bem sincera com você, o dependente químico, ele começa a usar dessa manipulação para jogar a culpa no ente querido. A culpa é sua por causa disso, disso, disso. Porque vocês, isso. Então, primeiro ponto, você precisa libertar-se dessa culpa porque ela não vai te ajudar. E se você tiver que agir, mesmo sentindo ali no fundo um pouco de culpa, acredite, vai valer a pena. Eu não fui porque eu quis. Eu não fui para nenhum. Eu tive 4 internações. Nenhuma das internações eu fui porque eu quis. Eu fui obrigada a ir. Com resgate e tudo, aquela coisa horrorosa de todo o pessoal do prédio ficou sabendo, né? Teve vezes que foi assim. Teve outra vez que foi numa dessas que eu tinha fugido de casa para usar, para ficar, né, varando noites naquela vida. Eu sei que uma vez a minha mãe, foi ela a esperta nessa situação, porque daí ela descobriu onde que eu tava. Eu pedi para que ela fosse lá e, claro, já quis jogar um psicológico nela, só que ela foi ali. Ela, meu pai, meus irmãos, eles foram lá e eles me resgataram. E eu me lembro de abrir a porta e eu vi assim meu irmão, eu vi meu pai, eu vi minha mãe lá no fundo com uma cara tadinha sofrida. E aí eu vi um cara desse tamanho de branco, que era o cara do resgate. E aí eu já entendi tudo, né? Tentei fechar a porta, não foi possível. Graças a Deus. E nem seria, né? Senão eles teriam até, acho que arrombado a porta. Mas daí não foi possível. E aí eles pegaram e me deram um sossega-leão. Eu fui para essa clínica amarra, na força. Então, existem coisas que precisam ser feitas porque precisam ser feitas. E apenas foi possível porque minha mãe começou a agir de um jeito esperto. Smart. Ela saiu daquela paralisação, daquela estagnação, daquele vitimismo, daquela culpa. E ela falou, eu vou lutar. E sabe como que aconteceu? Porque ela começou também a ir para grupos de autoajuda. Ela começou a buscar, ela foi para Naranon, ela foi para Alanon, ela foi para Amor Exigente, ela aprendeu o que estava acontecendo. Ela se aprofundou nesse assunto. E isso desmistifica tudo. Isso facilita demais o processo de recuperação. Existe uma boa notícia que eu preciso te dar. A boa notícia se chama neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de criar novas conexões a partir de novas atitudes e daí você começa a entender quão importante é você entrar em ação, você decidir de uma vez por todas fazer com que algo aconteça, algo seja diferente, porque quando você muda a sua atitude, você muda os seus resultados. E isso tem tudo a ver com o tema que eu quero trazer aqui para você, a importância de você, depois dessa aula, pegar um papel, caneta e anotar as tuas decisões. Primeiro, que fichas caem e quais as decisões que você toma. O que vai ser diferente, o que você vai trabalhar para mudar. Porque se você não fizer nada, lembra, você vai depender da sorte. Não conte com a sorte. Faça acontecer. Então, existe esse estudo em que foi pesquisado sobre de 100% das pessoas que têm assim uma meta, um sonho, um objetivo de vida. São pessoas como você ali. Lembra do teu estado desejado? A pessoa tem um estado desejado. Quantas pessoas conseguem alcançar esse estado desejado? Incrivelmente, o resultado o resultado que chegaram foi de 2%. Apenas 2% chegam ao estado desejado. E você sabe o que diferencia os que chegam dos que não chegam? Eles decidem escrever, anotar quais as atitudes que vão tomar e passam a trabalhar para isso.
Desses 100%, o que o estudo chega, e isso está também documentado ali até no livro de Daniel Goleman, que é chamado assim, é conhecido até como o pai da inteligência emocional. Mas é assim, de 100%, 85% nunca vão fazer nada para mudar. 13% eles, queriam, adorariam. Eles até entendem que precisa ser uma coisa direcionada, precisa ter atitudes, mas eles param. Eles se deixam parar ali no meio do caminho. Os obstáculos, as dificuldades, os nãos, as barreiras, tudo isso vai e empaca a vida destes. Os 2% são os que alcançam. E ao investigar o que especificamente esses 2% faziam de tão diferente, eles tinham um plano de ação. Eles escreviam, eles definiam e eles consistentemente iam em busca de seus objetivos. Esse é o Viktor Frankl. O Viktor, ele foi, porque já faleceu até recentemente com mais de 90 anos, uma vida longa, saudável, produtiva. Agora, ele foi um dos que foram sobreviventes, um dos sobreviventes daqueles campos de concentração nazista. E ele se tornou um autor de best-sellers. E Viktor Frankl, até ele foi o pai da logoterapia, no sentido de logo como uma imagem, uma coisa que remete à visão, uma figura para o futuro. E sabe que ele conta até nesse livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, ele aborda que foi uma visão positiva de futuro que fez com que ele sobrevivesse ao campo de concentração nazista. Você está entendendo a seriedade de ter uma visão positiva de futuro? E eu tô aqui justamente para reforçar que você pode sair dessa e que você pode ter, ainda que pareça no teu presente algo tão tumultuado, tão nebuloso, tão tenebroso, ter uma visão positiva de futuro é necessário, que existe sim saída. E existe vida pós-dependência química. Eu sou prova disso. Existem tantas e tantas pessoas que podem também te inspirar. Então, se apega a essa verdade. Eu tô aqui te garantindo. A minha mãe, o meu pai, eles me admiram. O meu pai, quando num almoço assim em família, por exemplo, o meu pai, ele bebe vinho. E aí o meu pai, ele fala assim, gente, a minha filha Bianca, ela não bebe nada. E ele, ele fala isso todo orgulhoso. Já chegou muitas vezes a me pedir que eu aconselhasse pessoas, não apenas ele. A minha mãe até hoje, ela ajuda outras mães. Tem gente que procura a minha mãe para falar, o que eu faço? Como que eu faço? Como que eu posso ajudar meu filho? Então, assim, o que eu tô dizendo para você é que mesmo com o seu sofrimento, mesmo com a tua dor, essa dor, ela pode ganhar um novo significado. Agora, esse significado, ali no futuro, ele depende do que você faz hoje, da tua decisão hoje. Então, decida estar nesses 2%. Decida fazer o que é preciso fazer. Tem coisa que é preciso fazer e você vai fazer. Porque você tem agora uma visão positiva de futuro. Construa o teu objetivo, aquele estado desejado com clareza. Então, você vai ver que a cada passo que você dá, existe algo acontecendo, existe algo sendo transformado, principalmente do lado de dentro de você, para você restaurar sua vida, para você restaurar a sua família. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu deixo com você o meu beijo, o meu abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.